Hoje é sexta, 19 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje a seleção brasileira joga partida contra a seleção do Haiti e, é claro, aquele jogo, teoricamente, o jogo mais fácil do Brasil na fase de grupos. A gente sempre coloca como teoricamente, né? Mas você vai falar assim, pô, Té, falando de seleção brasileira, aqui é um canal de Botafogo, porém, o Danilo deve ser titular da seleção canarinho para enfrentar a seleção ali da CONCACAF. E é um jogo para o Danilo, se for realmente utilizado, se valorizar. Se ele mete um gol, dá uma assistência, faz uma grande partida com várias equipes que estão de olho nele, aí, amigos, o Danilo tem que sair por um preço que a gente quer que ele saia. O jogo de hoje é torcer pela valorização do Danilo. A gente sabe que é um jogador que não vai seguir no nosso clube, apesar de todas as coisas serem faladas, mas é um jogador que está na seleção brasileira como atleta do Botafogo, mas eu tô ali, ó, com o olhinho brilhando para que ele faça uma grande partida e que ele seja vendido por um valor interessante. Vamos falar sobre isso, além de um papel importante que o presidente João Paulo Magalhães terá. Ele teve um papel bem legal agora na venda do Botafogo para a GDA Luma, né, de uma negociação com o Gabriel de Alba. Porém, o seu trabalho a partir desse momento é o quê? Fazer algo de diferente que o Dorcésio fez com o John Textor, se desvincular do empresário mexicano e ter um trabalho de fiscalização. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Amigos, amigas, olha só, a Golcase, ela faz muitas coisas bem bacanas. E hoje tem o jogo da seleção brasileira e somente no dia de hoje, nesta sexta-feira, até às 23h59, você terá 10% de desconto utilizando o meu cupom Canal do TF na compra de qualquer produto lá na Golcase. Então, aproveitem o dia de hoje, comprem lá qualquer produto, capinhas, garrafinhas, carregadores portáteis, entre outros produtos que a Golcase tem. E utilizem o meu cupom, claro, Canal do TF para isso. A partir do momento que você tiver esse cupom, que você estiver utilizando esse cupom, você vai ter acesso ao site e tem uma coisa bem legal. Se a seleção brasileira ganhar hoje do Haiti, aí o que vai acontecer? A Golcase vai estender por mais alguns dias esse desconto. Mas aquele recado de amigo, hein? Não confie na seleção brasileira, confie no dia de hoje e aproveite 10% de desconto. Link está aqui embaixo na nossa descrição. Utilizem meu cupom Canal do TF para vocês terem aquele descontão lá na Golcase. Amigos, a seleção brasileira jogará hoje, né, na partida da noite, aquele jogo mais tarde para todos aí no Brasil. Sextou com seleção brasileira, então a galera vai se reunir, aquele churrasquinho, aquela festa, aquela farra bem bacana para todos acompanharem o jogo da seleção brasileira. E segundo a galera que está acompanhando os treinamentos da seleção lá nos Estados Unidos, quem deve ganhar a vaga de titular hoje do Lucas Paquetá será o Danilo, jogador do Botafogo. Ele deve ser ali o titular da seleção brasileira, teoricamente na partida mais fácil da seleção na fase de grupos contra o Haiti. Se o Danilo for bem, a tendência é que ele vire titular da seleção brasileira no decorrer da Copa do Mundo. E esse ponto é muito importante. Por quê? Todos nós sabemos que o Danilo é um jogador que tem várias equipes de olho nele no mercado. Inclusive, ontem um site italiano trouxe que a Roma da Itália é outra equipe que está de olho no volante, que defende ainda as cores alvinegras, né, que está na Copa como jogador do Botafogo. E todos nós sabemos que o Botafogo quer fazer talvez a sua maior venda da história, vendendo o Danilo por um valor acima dos 30 milhões de euros. Hoje, a equipe que mostra mais interesse nele é o Palmeiras, né? Inclusive vem assediando, né? A palavra certa é essa, o jogador nas redes sociais, fazendo ali várias publicações como se o Danilo fosse já o jogador do Palmeiras. Uma postura, na minha opinião, totalmente antiética da Leila e seus Blue Caps, né? A Leila vem sendo antiética em relação ao Danilo, mas a Leila pode tudo, ninguém fala nada em relação a que a equipe Alviverde faz. Mas, no meu ponto de vista, essa partida de hoje tem essa questão muito importante para o Danilo. Porque se ele não for bem em um jogo contra o Haiti, certamente ele vai perder espaço com a camisa da seleção brasileira. E se ele for bem contra o Haiti, como eu falei anteriormente, a tendência é que ele seja titular contra a seleção escocesa, que será a última partida do Brasil no dia 24, na próxima quarta-feira. E sucessivamente, na Copa do Mundo, que o Danilo continue sendo uma peça do técnico Carlo Ancelotti. Então o Danilo tem que ir bem hoje. Primeiramente, para ele ir em busca da valorização. Se ele vale 30, se o Danilo vai bem, pode chegar a 35, 40. E quem for
atrás do Danilo vai saber que para tirá-lo do Botafogo tem que pagar um valor acima do que hoje ele está valendo. Se ele for mal, aí o Botafogo vai ter que se contentar ali com 30 milhões de euros, 30 milhões baixo, né? Não 30 milhões alto, como eu acho, que se o Danilo virar um destaque da seleção brasileira, ele poderá valer na Copa do Mundo. Então a partida de hoje, ela tem a importância para o Botafogo, né? Para o Danilo, jogador do Botafogo. Torço que ele vá bem, torço que ele consiga fazer um gol, uma assistência, consiga ser uma peça de imposição no meio campo, se realmente ele for titular do Carlo Ancelotti, e se isso acontecer, que ele tenha uma excelente valorização. Falem aqui se vocês estão empolgados e também vocês aproveitem e podem ir lá na VBET, fazer aquele palpite no gol do Danilo. Entrem lá, palpitem à vontade, sempre com responsabilidade. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário fixado, o link da VBET, para vocês palpitarem lá no Danilo. O QR Code também está aqui na tela. Para a gente encerrar o vídeo, é um assunto até que recorrente, mas é um assunto que eu vou ser chato, muito chato. Primeiramente, a gente tem que parabenizar o presidente JP Magalhães, do Botafogo, João Paulo Magalhães, dele ter conseguido reverter toda a questão de John Textor, né? O Textor, ele afunda o Botafogo financeiramente, você ficou durante praticamente um ano sem receber nenhum tipo de grana do Botafogo. Nesse ano entra um aporte que poderia ter virado um baita de um empréstimo do Gabriel de Alba a respeito da nossa SAF. Mas o que acontece a partir dali? Uma negociação do JP com a GD Aluma, né, com o Gabriel de Alba, e a GD Aluma vira a nossa sócia. E agora os dois caminhos estão sendo seguidos juntos, né, tanto do Gabriel de Alba e também do Botafogo. Mas no X da questão é o que? Hoje existe a aproximação do Gabriel de Alba com o JP, né, que é o presidente do clube, mas essa aproximação, ela não pode ser algo que vire a amizade que você faz aqui, ó. Fecha os olhos e deixe tudo acontecer. Então, o papel que o JP terá a partir de agora será de fiscalização, né? Será um papel importantíssimo para o nosso clube, de fiscalização, de ser aquela pessoa que vai cobrar que o contrato seja cumprido da GD Aluma com o Botafogo. Não adianta hoje o João Paulo Magalhães ter uma grande amizade com o Gabriel de Alba, ter feito um bom relacionamento com o Gabriel de Alba, e daqui a 3, 4 meses comecem a acontecer questões, como aconteceram quando o Textor, né, teve o apoio do Césio e do Social à época, quando coloca o Botafogo como garantia naquela negociação que ele acabou comprando o Lyon, e a partir desse momento todas as coisas se complicam para o nosso clube. A questão de caixa único, viu que teve um ponto positivo, mas quando dá meleca, dá problemas. Então, será se a GD Aluma a partir do Botafogo vire uma rede multiclubes, que eu não acho que vai acontecer. Mas como que isso será feito? Então o papel do Botafogo Social tem que ser um papel de fiscalização. Amizades, negócios à parte. E o Botafogo será eterno. A GD Aluma não. Gabriel de Alba também não. Um dono não é eterno. Muita gente se questionava, caraca, se acontecer alguma coisa com o Textor, o que vai acontecer com o Botafogo? Eu sempre falava aqui no canal, o Botafogo vai seguir. O Textor não é eterno, né? E como não foi? E a GD Aluma também não será eterna. A gente quer que a GD Aluma corrija a casa, que o Botafogo siga competitivo, mas que a gente também tenha a vida, né? Não adianta o Botafogo ele ficar da maneira que está e daqui a pouco a gente ter problemas financeiros. Não dá para acontecer isso. Então, que o papel que o JP Magalhães teve de ajustar a casa seja um papel muito mais forte agora, de cobranças contratuais, de fiscalização e tudo mais. Tamo juntos, aquele abraço. Vou deixar também no primeiro comentário fixado, junto com o link da VBET, o link lá para vocês entrarem no Prêmio Best e continuarem votando em mim. Tamo juntos, beijos, amo vocês. Volto no meio da tarde com o nosso almoço com o TF, porque teremos o Jogo do Brasil hoje à noite, então vou antecipar todos os vídeos para vocês. Valeu, fui, fogo neles, tamo juntos sempre. Fogo, fui, assistam de ontem também. Valeu, fogo.